Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ash Hollow era uma pequena cidade perdida no coração do Nebraska, assentada nas planícies como um punhado de poeira que havia sido acidentalmente deixado ali. Menos de 900 almas viviam lá, a maioria nascida lá, algumas que retornaram após sonhos frustrados, outras que ficaram por falta de algo melhor. Não havia horizonte em Ash Hollow. Nada além do imenso céu, sempre muito azul ou muito cinza, e do vento, que assobiava como um lamento entre os prédios abandonados. Era uma daquelas cidades que os mapas esquecem lentamente, que gerações sucessivas apagam sem nem perceber. Uma cidade que você pode atravessar em 10 minutos se o semáforo estiver verde. As ruas são retas, as pessoas estão cansadas e o silêncio é denso. Na Rota 42, logo após a placa desbotada "Bem-vindo a Ash Hollow Pop 892", havia um posto de gasolina Gulf com bombas meio paradas. 2 prédios adiante, um antiquário que não via um cliente desde a eleição de Barack Obama. Era ali que o jantara Meg, uma estrutura baixa de telhado plano com uma fachada vermelha descascada e luzes de neon que piscavam de acordo com o humor do transformador. Aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, o diner não era apenas um restaurante. Era um refúgio, um ponto fixo, o último batimento cardíaco da cidade. As pessoas vinham aqui para comer, para chorar, para evitar voltar para casa. Lá dentro, tudo estava congelado no tempo nos anos 1980. Cabines de couro sintético verde-oliva, uma jukebox quebrada, azulejos amarelados pelo tempo. O cheiro de café era permanente, quase gravado nas paredes. Maggie Brooks, 38, divorciada há 6 anos, mãe de uma adolescente animada e garçonete desde os 16 anos, era a proprietária não oficial. A verdadeira proprietária morava em Denver e não se tinha notícias dela desde a pandemia. Então ela continuou a administrar o estabelecimento sozinha, com uma força de vontade que era mais desespero do que ambição. Todas as manhãs às 6h30 em ponto, ela abriu a porta com a mesma chave presa a um cordão vermelho. Ligou o fogão, fez o café e limpou o balcão com uma atenção mecânica, quase religiosa. Ela conhecia os hábitos de todos. Xerife Olovey, sempre 2 ovos cozidos e tabasco. Senhora Keaton, 82, que só queria bacon sem gordura, uma heresia. É Caleb, o mecânico gago, que veio tomar café preto e ler os anúncios classificados. Meg sempre usava um coque rápido, um avental florido desbotado e aquele sorriso especial de mulheres que choram no carro antes de bater o ponto. Isso é em dezembro, numa manhã gelada, que o menino chegou. O vento soprava forte do norte. A janela do restaurante balançava suavemente com as rajadas. Meg estava colocando muffins atrás da redoma de vidro quando viu uma criança pequenina na porta. Ele deve ter 11 anos de idade, não mais. Seu rosto estava coberto de sujeira seca, seu cabelo escuro caía em mechas bagunçadas sobre sua testa. Ele usava um moletom cinza Trop Grand, as mangas cobrindo as mãos até os dedos, e uma mochila usada com um canto preso com fita adesiva. Ele não estava usando luvas. Seus lábios estavam rachados de frio. Ele entrou sem dizer uma palavra, com passos hesitantes. Seus tênis deixavam rastros de neve suja no chão. Olhou ao redor sem levantar a cabeça. Então foi sentar-se, ereto, no banco número 4, perto da grande janela que dava para o estacionamento deserto. Meg o observava de trás do balcão. Esperava que ele dissesse alguma coisa ou fosse embora. Mas ele não se moveu. Parado. Silencioso. Seu olhar era estranho, nem evasivo nem provocativo, apenas neutro. Como se estivesse esperando por algo há muito tempo. Ela se aproximou lentamente. Sua voz era suave, quase maternal. Você quer alguma coisa, querida? Ele não respondeu. Ele não se mexeu. Ela se inclinou um pouco para a frente. Você está perdido? Está com frio? Ainda nada. Mas seus olhos, de um verde intenso, quase irreal, olhou para ela sem piscar. Ela suspirou. Ela voltou para a cozinha. Ela preparou um prato de panquecas quente amanteigado, coberto com um pouco de calda. Uma gota de chantilly. Então ela colocou na frente dele com o chocolate quente. Ele comeu devagar, em pequenas mordidas cautelosas, como se temesse que fosse uma ilusão, como se a menor migalha pudesse ser arrancada dele. Meg não pediu dinheiro. No dia seguinte ele estava lá. E no outro dia. Sempre no mesmo horário. Sempre no assento 4. Sempre em silêncio. Ela não fez mais perguntas. E então, certa manhã, enquanto ele adormecia encolhido contra a janela,
ela encontrou um pedaço de papel amassado no bolso lateral do moletom dele. Um pedaço de papel simples, rabiscado a lápis. Meu nome é Easton. Eu não falo. Não posso. Mas eu entendo. Obrigado. Ela olhou para a palavra por um longo momento. Seu coração apertou. Ela falou sobre isso para o xerife Olova e ele fez uma busca. Não havia registro de desaparecimento no condado. Nenhum registro escolar. Nenhuma impressão digital disponível. Um garoto perdido de Omaha talvez. Ou pior, um daqueles garotos esquecidos da estrada, disse ele, coçando o bigode. Você não pode salvar todos eles, Maggie. Mas ela não queria salvá-lo. Ela só queria que ele estar aquecido. E que ele muitos. Então ela começou a chamá-lo Easton, e todas as manhãs ela preparava uma refeição quente com leite achocolatado para ele. Assim como costumava fazer para a própria filha. Com o tempo, ela lhe ensinou gestos simples. Como limpe as mesas, despeje o café, encher um pote com açúcar, anote os pedidos em post-its. Ele não disse nada, mas aprendeu rápido. Precisão cirúrgica. Uma concentração quase anormal para a sua idade. Ele nunca riu. Nunca sorriu. Mas sorriu. Em seus olhos, Maggie viu algo que era difícil de nomear. Um sofrimento antigo. E peso muito grande para um corpo tão pequeno. Algo que ela já vira antes, em seus próprios olhos, certa manhã, no espelho sujo de um quarto que ela havia abandonado para sempre. A filha dele, Jenna, 15, inicialmente cautelosa, aos poucos se abriu com ele. Ela lhe contou sobre a escola, seus desenhos, seu ódio por Nebraska, seu sonho de ir para Portland estudar artes visuais. E Easton, ainda em silêncio, ouviu ele. Sério, ele assentiu. Às vezes oferecia-lhe um desenho. Esboços de uma iguaria comovente. Um retrato de Jenna rindo. Uma mão aberta estendida em direção à luz. Um cachorro deitado em frente a uma porta entreaberta. Easton era um mistério. Mas ele estava lá. E ele estava voltando. E para Maggie, neste mundo de fuga, era tudo o que importava. 3 meses depois, numa manhã em que a neve rangia sob as botas, um sedã preto com vidros escuros parou em frente ao Maggies Diner. O eco seco das botas ecoou na calçada congelada quando 2 homens de terno, impecáveis e gelados, entraram no estabelecimento, quebrando a doce rotina do lugar. O contraste entre a aparência de advogados da cidade e a decoração desgastada do restaurante era impressionante. Seus ternos pretos pareciam quase deslocados em meio às toalhas de mesa de plástico xadrez vermelho e branco e ao cheiro forte de café frio. O mais velho dos dois, um homem de rosto quadrado e cabelos grisalhos, caminhou em direção a Maggie, cruzando os braços com autoridade. Estamos procurando uma criança, anunciou ele com voz firme, mas controlada. Easton Langford. O nome ecoou pelo ar como o estrondo de um trovão. Maggie sentiu o sangue gelar. Ela franziu a testa, lembrando-se imediatamente do bilhete amassado que o garoto lhe confiara. Aquele nome Langford estava em todos os jornais de negócios. Uma dinastia, uma fortuna colossal, uma família poderosa que estava moldando o Centro-Oeste com investimentos em petróleo, terras agrícolas e mídia. Que criança? Ela perguntou, com o coração batendo forte. Easton Langford, repetiu o homem, que então se apresentou como André Carmichael, advogado da família Langford. Ele explicou que Ricardo Langford, o pai de Easton, que estava hospitalizado em estado crítico após um grave acidente de avião 2 semanas antes, também estava internado. A mãe de Easton, uma mulher tranquila e amorosa, havia falecido 2 anos antes. Easton havia desaparecido misteriosamente enquanto estava hospedado no rancho da família, um caso midiático que dominou as manchetes por várias semanas, antes de cair no esquecimento devido à falta de pistas ou testemunhas. Um funcionário que passava por Ash Hollow reconheceu a criança, explicou Carmichael. Ele a viu desenhando na vitrine do restaurante e imediatamente avisou a família. Maggie sentiu o coração afundar. Olhou para Easton, sentado em seu lugar de sempre, que de repente empalideceu. Seu olhar se perdeu no vazio, suas mãos tremendo levemente, revelando o medo que Maggie nunca vira antes. Ela se ajoelhou gentilmente ao lado dele e com uma voz suave perguntou-lhe: Você quer ir com eles, Easton? O menino pegou um post-it do balcão e com uma letra firme, mas clara, escreveu: Eu fugi porque ele estava me batendo. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase palpável. As palavras de Easton, embora silenciosas, tinham um peso imenso. Richard Langford, este filantropo adorado, este rosto sorridente das campanhas televisivas, este empresário carismático e respeitado, escondia uma verdade muito mais sombria. Andrew Carmichael empalideceu por sua vez. Pediu para ver o papel. Maggie balançou a cabeça, recusando-se a revelar-lhe um segredo tão frágil.
Ela então contatou o xerife Holloway, e a máquina judicial foi posta em movimento. Foi uma batalha longa e dolorosa. Uma luta entre o silêncio de uma criança traumatizada, a tenacidade de uma garçonete bondosa e o poder de um império disposto a fazer qualquer coisa para preservar sua imagem. Investigadores vasculharam os registros médicos, revelando vestígios de hematomas antigos no corpo de Easton. Ex-funcionários do rancho testemunharam anonimamente, descrevendo um ambiente tóxico, gritos à noite e ausências inexplicáveis nos registros escolares do menino. As peças do quebra-cabeça foram se juntando lentamente. Richard Langford sucumbiu aos ferimentos alguns meses depois. A justiça provavelmente teria resultado em uma condenação, mas a morte encerrou o processo. Easton foi oficialmente reconhecido como o herdeiro legítimo da fortuna de Langford, mas o mais importante é que ele estava livre. Um ano depois, uma figura familiar entra pela porta do restaurante novamente. Easton não era mais o garoto sujo e silencioso. Ele usava um paletó elegante e discreto que parecia estranhamente deslocado naquele ambiente modesto. Mas quando se sentou em seu lugar no banco 4, nada havia mudado. Maggie serviu-lhe suas panquecas favoritas, as que ele fez desde o primeiro dia, cobertas com xarope de bordo e um copo de leite com chocolate. Foi então que ele falou. Sua voz era fraca, rouca, quase dolorosa, mas real e, acima de tudo, presente. Obrigado por me receber. Lágrimas brotaram nos olhos de Maggie. Jenna, que havia crescido um pouco, também as deixou cair. E Easton também chorou, liberto de um fardo que carregara por tanto tempo. Foi o começo de uma nova vida. Easton comprou o Dinner. Ele fez dele um abrigo para crianças perdidas, silencioso ou quebrado. Um lugar de aconchego, panquecas e esperança. Um refúgio para aqueles que o mundo esqueceu. Porque Easton Langford havia sido esquecido. Mas uma garçonete, em uma cidade apagada do mundo, olhou para ele. E decidiu que até uma criança sem voz merecia ser ouvida.